Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é o país da impunidade. Mas se essa impunidade existe, ela não é para todos. O país possui a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos, segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, que foi divulgado no final de 2017. E por causa desses dados, é importante falar sobre trabalho e emprego para a população carcerária brasileira. E por isso recebemos no nosso estúdio o juiz Gesseir Coelho. Olá, doutor, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. E também o Robson Cavalcante, que é gerente de produção agropecuária e industrial e atua em Goiás por meio da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Olá, muito obrigada pela sua presença também, Robson. Olá, muito obrigado, prazer enorme. Bom, queria começar falando a respeito da situação geral dos presos no Brasil. Como que vocês avaliam o trabalho e emprego no sistema carcerário brasileiro? Doutor Gesseir. Nós temos no sistema carcerário brasileiro, no meu entendimento, uma questão extremamente séria, complicada e extremamente preocupante. Nós vivemos praticamente em todo o país um caos no sistema prisional, apesar do esforço hercúleo que a gente vê das administrações. Mas aquele trabalho de recuperação, de ressocialização, no meu entendimento, como magistrado que atua na área criminal, eu vejo que há uma deficiência extremamente grande, porque nós vemos aí os motins, nós vemos os presos muitas vezes fazendo complô e aprontando muita confusão no sistema prisional em função muitas vezes da falta de uma boa administração. Essa, no meu entendimento, é uma realidade triste, mas que, como juiz criminal, eu vejo isso na minha experiência do dia a dia. Robson, você que atua junto a essa população, como é que você avalia o trabalho e o emprego dentro do sistema carcerário hoje? De fato, há uma grande deficiência no sentido de alcance do maior número possível de detentos que cumprem pena em atividades laborais. Eu já estou há 15 anos no sistema prisional e há 12 anos atuando na área de gestão. A gente vê que ano a ano há grandes avanços. Mas o grande desafio da administração penitenciária, não só do estado de Goiás, mas do Brasil inteiro, é conseguir alcançar o maior número possível de presos, né, que estejam cumprindo pena. Temos excelentes iniciativas, essa aqui é uma grande oportunidade de a gente falar de algumas delas, mas de fato há sim uma deficiência, principalmente de falta de estrutura física devido às superlotações, falta de pessoal, para que trabalhos alcancem, atividades laborais alcancem o maior número de presos. Já que você falou das iniciativas, você pode explicar para a gente, a pessoa que está encarcerada, ela trabalha apenas dentro do presídio, ela trabalha fora, são todos os regimes, aberto, semiaberto, que podem oferecer esse tipo de trabalho? Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona. Exatamente. O direito ao trabalho, ele está a partir do artigo 29 da Lei de Execuções Penais. Ao contrário até que de muitas pessoas, é o que prega nas mídias televisivas, jornais, que o preso não seria obrigado a trabalhar. O artigo 31 da Lei de Execuções Penais fala que o condenado à pena de prisão, ele é sim obrigado a trabalhar, ipsis literis, com esses termos que está na Lei de Execuções Penais. Obviamente a Constituição não permite trabalhos forçados, que não é o caso, são conceitos diferentes. A questão é como esse preso vai trabalhar. Então, sim, a resposta é positiva. Todos os presos do regime fechado, semiaberto, aberto, o preso provisório, ele já não é enquadrado nessa questão de ser obrigado a trabalhar, mas também não é proibido. Pelo contrário, o artigo 41 da LEP fala que ao preso é o direito dele de trabalhar, então aí já inclui o preso provisório e todos os segmentos. Então, aqui no estado de Goiás a gente tem vários projetos para todos esses públicos, né? E o grande desafio nosso, mais uma vez, é tentar alcançar o maior número possível. Doutor Gesseir, qual que é a importância de oferecer trabalho e de fazer políticas para que mais detentos trabalhem em relação à questão até mesmo dessa ideia de impunidade que existe em relação a quem comete algum tipo de crime no Brasil? Eu vejo inúmeras vantagens. Eu sou totalmente favorável a que o preso trabalhe, até porque se ele ficar ocioso lá no local de cumprimento de pena, evidentemente que ele vai ficar matutando, ele vai ficar ali engendrando situações maléficas, inclusive cometendo crimes lá dentro do sistema prisional, usando inclusive aparelhos celulares, ou seja, qualquer meio de comunicação. Então ele não pode ficar ocioso, ele tem que trabalhar.
E além do mais, tem o aspecto de que a cada 3 dias trabalhado, ele tem um desconto na pena que ele está cumprindo. Então isso é muito importante, é um incentivo para que o preso, então, ele possa elaborar, possa trabalhar, ao invés de ficar lá ocioso. Quer dizer, quantas pessoas elas têm condições de prestar um bom serviço trabalhando, seja numa oficina ou numa marcenaria, costurando bola, fazendo carteira, o que seja, enfim, a atividade que ele possa desempenhar bem uma função. E eu vejo, inclusive, pelos interrogatórios que eu faço lá dos acusados, que eles reclamam, inclusive, que querem essa oportunidade de trabalho, até para que possam, inclusive, se for o caso, quando saírem de lá, terem uma oportunidade de um emprego. Então é muito importante, é muito salutar no meu entendimento. Robson, para finalizar também, qual que é a sua visão de dentro, né? É mais fácil que o preso consiga se reinserir na sociedade, voltar ao mundo comum, né? O mundo que nós todos habitamos, com mais responsabilidade, se ele trabalha enquanto está preso? Sim, é uma afirmação que a gente faz e dá com números. O sistema prisional hoje nacional, como foi dito no início da abertura do programa, a terceira maior população carcerária do mundo, né? A brasileira, 700 mil presos. A gente tem em torno, uma média nacional de 18% apenas dos presos trabalhando. O estado de Goiás está um pouco melhor, em torno de 27%, 28% dos presos trabalhando. Deste público, a gente tem menos de 10% de reincidência criminal. Então, onde que eu falo que o número é exato, a pergunta ela é extremamente positiva, quando a gente realmente coloca, dá as oportunidades, que é o que a gente fala muito. Às vezes, há muita crítica falando que o bandido não se recupera, não existe reintegração social, o sistema prisional não recupera ninguém, né? Então, essa oportunidade de estar falando com os ouvintes e com a mídia é no sentido de falar, não, o sistema prisional não tem esse poder mágico de transformar as pessoas, né? O trabalho, a educação, a saúde, a cultura dentro do sistema penitenciário é refletir o que na sociedade tem de controle social, de pacificação social dentro do sistema prisional, como o Dr. Gesseir disse, bastante conturbado, né? O Dr. Gesseir citou a ociosidade do sistema prisional. A ociosidade é o grande câncer do sistema prisional. Tem um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Eu costumo dizer, eu sou professor lá na nossa instituição, que mente vazia no sistema prisional é a indústria do diabo, porque ela é muita gente, muito maior do que apenas uma oficina. Então a gente sabe sim que é a grande mudança. Vou interromper porque o tempo do nosso bloco está acabando, mas a gente continua a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Espero que você continue acompanhando Conexões pelo canal 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou então no canal 15 da Gigabyte HD TV. Outra forma de assistir ao programa é pelo nosso perfil do Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Conexões está de volta e o tema de hoje é trabalho e emprego no sistema carcerário. Por isso nós estamos conversando com o juiz Gesseir Coelho e também com Robson Cavalcante, que é gerente de produção agropecuária e industrial e atua na diretoria por meio da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Dr. Gesseir, segundo o levantamento que a gente citou no início do programa, existem 89% dos presos em unidades superlotadas. Como que esse tipo de situação do preso pode influenciar tanto a ele não trabalhar ou dificultar as condições de trabalho e até mesmo de reinserção dessa pessoa na sociedade? É um número, de certa forma, até bem elevado, né? E isso me leva àquela situação que quando fala assim, a polícia prende e o judiciário solta. Agora você imagina então se o judiciário só prendesse, né? Porque com 89% é um índice extremamente alto no meu entendimento. É claro que a questão da superlotação carcerária, evidentemente que vai influenciar numa questão do preso trabalhar, do preso prestar um determinado serviço. Claro, todo lugar que tem excesso de pessoas sempre há mais problema. Isso aí é uma questão natural na nossa vida. Então isso, de certa forma, impede, porque nós temos assim um número elevado de pessoas ali
sejam presos provisórios ou cumprindo pena no sistema prisional de modo geral, né? E é claro que isso é um obstáculo a mais, até porque ali pode ocorrer, então, inclusive, uma situação do seguinte: eu tenho direito também, se ele faz, por que eu não posso fazer? Então, realmente há essa dificuldade pelo excesso. E nós temos realmente muitos presos, sejam eles temporários, até de um número até maior aqui em Goiás, em detrimento até daqueles que estão cumprindo pena. E o que a Justiça pode fazer, doutor, nesses casos, principalmente dos presos provisórios, daqueles que ainda estão esperando um julgamento? Há alguma política para tentar tornar esse julgamento mais veloz, fazer às vezes com que algumas pessoas, caso seja esse o julgamento, possam sair da cadeia ou possam ir para um outro tipo de regime? Sim, eu penso que o judiciário ele tem realmente que dar uma prestação jurisdicional mais rápida para que, inclusive, essas prisões não se prolonguem muito. Nós temos situações lá de presos que estão há muito tempo já encarcerados. Essa prestação jurisdicional ela tem que ser de uma maneira mais rápida, no meu entendimento. O judiciário também, de vez em quando, nós temos aí a questão dos mutirões, para tentar, portanto, dar uma esvaziada. É claro que o mutirão, ele é uma exceção, ele não pode virar uma regra. O judiciário não pode ficar com o mutirão o tempo todo, estabelecido dessa forma, mas é uma amenização. E também aqueles crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, o sujeito que trafica, que estupra, é diferente de um outro, muitas vezes, que comete um delito de menor potencial ofensivo, que não necessita, muitas vezes, de estar preso. Muitas vezes ele pode cumprir de outra forma, como nós temos hoje, inclusive na legislação, as chamadas medidas alternativas. Então, o judiciário pode colaborar dessa forma, pelo menos assim, a princípio, nessas três questões. Robson, o doutor citou a questão da periculosidade, né, dos tipos de crime que podem ser cometidos e todos acabam geralmente indo para o mesmo tipo de sistema penitenciário. Existe uma diferenciação daquele detento que pode trabalhar? Existe algum tipo de ato cometido que acaba fazendo com que ele não possa trabalhar? Há alguma triagem para que ele vá para certos locais? Como é que funciona? Com certeza. As unidades prisionais, até pelo tema desse bloco, né, a superlotação, há sim a necessidade de fazer uma triagem. Isso é feito dentro das unidades prisionais, através das equipes de segurança, da assistência social. A demanda por vaga de trabalho é muito maior do que a oferta, né? É um dado interessante, vai também de encontro ao conceito mais popular, que a sociedade tem, no sentido de que o preso não quer trabalhar, né? Isso não é verdade. Eu tenho lá na minha atividade laboral, que é da gerência de produção, que é cuidar de criar vagas e cuidar das vagas de trabalho que lá existem, uma demanda reprimida muito grande. Então, essa triagem ela tem sim que ser feita. E a primeira delas, inclusive, é a própria voluntariedade desse preso, desse apenado, desse reeducando, né? Que nos procura. Então, a gente tem um cadastro de reserva dessa vontade deles trabalharem. Mas depois que a gente pega esse nome desse voluntário, é passado pelo crivo da segurança, da unidade prisional, o diretor do presídio, e ele faz sim um encaminhamento para a vaga de trabalho. Não há muito a preocupação com o artigo do crime, né? Isso não é. Porque, geralmente, as unidades prisionais tem uma boa segurança no quesito para não evitar uma fuga, evitar uma situação diferenciada. E o local de trabalho, também um dado interessante, é sagrado para eles. Né? A gente, graças a Deus, até ontem nunca tivemos nenhuma morte dentro de um ambiente de trabalho. Né? Fugas também, raríssimas vezes acontece uma fuga dentro do ambiente de trabalho, porque eles prezam muito por isso, pela remissão de pena, como o doutor GCI bem falou, 3 dias menos 1 na pena, isso tem um peso muito grande para eles, né? E o próprio recurso financeiro também que eles ganham, né? A partir de 3/4 do salário mínimo, eles têm um salário para ajudar a sustentar a sua família, o autossustento próprio também ali para suas necessidades básicas. E só para a gente finalizar esse bloco, quais as opções de postos de trabalho que são oferecidos? O Dr. GCI citou a questão das bolas, ou existem também trabalhos agrícolas, né, que eles desenvolvem. Como é que isso funciona? Isso é muito bacana. No regime fechado, para presos provisórios e condenados, vamos fazer um recorte aqui, o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A Casa de Prisão Prisional tem um projeto muito bacana que chama Projeto Módulo de Respeito. Um convênio com a empresa privada, a Embalo Confecções, que é uma subsidiária da Hering, uma empresa que trabalha para a Hering
marcas de roupa Hering. Lá são 80 presos em regime provisório que trabalham 8 horas por dia, no mínimo 6 vezes por semana, e no alto pico eles trabalham até sábado, feriado, mas presos conseguem receber até, que eles recebem um piso de 3/4 salário mínimo, mas chega a ganhar até R$ 1.600, né, pela sua produção. Já na penitenciária a gente tem a empresa Salo. Essas empresas acabaram de ganhar um reconhecimento nacional, que é o Selo Nacional de Responsabilidade Social pelo Trabalho nas Prisões, entregue pelas mãos do Presidente da República. Então, assim, a gente tem grandes projetos. No regime semiaberto, como foi dito, temos sim lá uma mini fazenda que tem criação de gado, criação de porcos, tá? Então dá oportunidade para esses presos que querem elaborar nessa área. Convênio com a GETOP, que é a Agência Goiana de Transporte e Obras Públicas, que também ganhou esse selo nacional lá em Brasília essa semana. O Serra Dourada e o Autódromo Internacional de Goiânia são feitas as manutenções básicas com a mão de obra carcerária, né? Então é muito bacana ver o entusiasmo deles com o trabalho quando é dada a oportunidade. O nosso tempo desse bloco também estourou e a gente vai para mais um intervalo e durante esse tempo você pode participar do Conexões, mandando a sua sugestão de pauta ou até mesmo a sua matéria. Você faz isso pelo jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo nosso número no WhatsApp, o 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões e o nosso tema de hoje é emprego e trabalho no sistema carcerário. Nós recebemos no nosso estúdio o juiz Gesseir Coelho e também o Robson Cavalcante, gerente de produção agropecuária e industrial, que atua por meio da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás. Doutor Gesseir, a gente fala do momento em que a pessoa está presa e que ela pode trabalhar. Mas muitas vezes depois que ela sai, que ela retorna para a sociedade depois do fim da pena, muitas vezes é difícil que ela consiga um posto de trabalho, existe um preconceito em relação a pessoas que estiveram apenadas. O que pode ser feito até mesmo para conscientizar a população de que é importante que essas pessoas sejam reinseridas no mercado? Realmente é muito difícil o preso depois ser reinserido na sociedade na questão do trabalho, até porque o empregador ele fica meio que preocupado e às vezes até temeroso, né, em função de empregar alguém que cumpriu uma pena ou que esteve preso. Realmente isso é meio complicado a princípio, porém a gente verifica que no meio do sistema carcerário nós temos aqueles que não são reincidentes, aquelas pessoas que às vezes cometeram um deslize, né, cometeram um ilícito uma vez na vida e tiveram que inclusive pagar, né, pelo que fizeram. E nós temos então que conscientizar a população, a sociedade, exatamente que essas pessoas elas tiveram a oportunidade de trabalhar. Ora, se alguém lá teve a oportunidade de trabalhar no aspecto lá da Hering, por exemplo, né? Ela evidentemente tem um bom mercado de trabalho para ela favorável na indústria de confecção, nessas indústrias. Então, é extremamente importante, ela teve uma experiência. Se ela costurou bola ou fez carteira, enfim, trabalhou lá, inclusive, conforme foi mencionado, até no sistema agroindustrial. Claro que isso tem que ser conscientizado. Agora a sociedade precisa de saber dessas situações. Porque muitas vezes pensa que só o sujeito cumpriu a pena é vagabundo, é malandro, nem todos são. Então, essa conscientização é importante. Por isso, a razão desse programa é esclarecer, inclusive, essa situação. Porque a sociedade, então, tem conhecimento, ou fica tendo conhecimento, dessas pessoas que podem ser aproveitadas posteriormente, depois que deixarem a agência prisional. Doutor Gesseir, o senhor que está lá na ponta, né, que está no momento em que a pessoa é condenada e levada ao cárcere. A maior parte dos crimes, eles são crimes com menor potencial? Poderia haver algum tipo de diferenciação nesse nosso sistema punitivo para que menos pessoas fossem encarceradas? Sim, a questão, inclusive, da criação dos chamados juizados especiais criminais, a partir de 1999, quando nós tivemos a lei estabelecida, foi muito importante, quer dizer, então esses crimes de menor potencial ofensivos não há necessidade nenhuma do sujeito ir para um cárcere e ficar misturado ali no meio de pessoas que são perigosas.
Então, essa própria criação desses juizados que trabalha, que julga esses casos de menor importância nesse sentido, nesse aspecto criminal, isso é importante, que eles não precisam de ir lá, no caso, cumprirem pena de maneira fechada ou até mesmo no semiaberto. Isso é extremamente importante, quer dizer, não há necessidade de nós termos assim esse número exagerado de presos em função de alguns crimes que são de menor potencial ofensivo. Agora, é claro, aquele que pratica aqueles atos horrorosos, vamos dizer assim, conforme a sociedade fala, como muitas vezes um homicídio, um latrocínio, um estupro, até uma corrupção, vamos dizer, sim, esses sim merecem, né? Bom, para finalizar, Robson, você falou, por exemplo, da Hering e de outras empresas. Alguma empresa que tiver interesse, ou mesmo algum órgão, tiver interesse de empregar pessoas que estão em cárcere, o que deve fazer? Como desenvolver esse projeto junto com a administração? Bacana. Hoje, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, que é o órgão que administra o sistema penitenciário do Estado de Goiás inteiro, está muito voltado para divulgar e buscar que essas empresas venham fazer parte da administração penitenciária. Os órgãos públicos também é um grande leque de oportunidades, né? Como eu citei a AGETOP, mas acabamos de fazer um convênio com a Prefeitura de Goiânia, que vai abrir oportunidade para os presos de regime semiaberto e aberto trabalhar, parques e jardins, as prefeituras do interior que já trabalham com isso, Senador Canedo, Goianésia, Acreúna, são prefeituras que já dão essa oportunidade. Isso faz com que esse preconceito diminua. A gente sabe que no Brasil não tem pena de morte, não tem caso de guerra, não tem prisão perpétua, e que esse preso mais cedo ou mais tarde ele vai voltar ao nosso convívio social, né? Aí a questão é como ele vai voltar para o sistema prisional. Então a gente convida todos os empresários, o preso, a gente tem um incentivo, a lei diz que dá um incentivo de não ser regido pela CLT, então já tem um incentivo tributário para isso. A gente faz convênios longos, convênios até de 5 anos com as empresas, para dar oportunidade tanto para o próprio preso e até para as empresas se desenvolverem dentro do sistema prisional. Bom, queria agradecer muito a presença. Muito obrigada, Dr. Gesseiro. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Nós estamos sempre à disposição, representando o Poder Judiciário aqui, esclarecendo a sociedade e os demais a respeito desses assuntos muito importantes. Robson, muito obrigada também. Agradeço pelas contribuições e pelas explicações. A gente é que agradece da diretoria, trago um abraço ao nosso coronel, que é o comandante-geral da administração penitenciária. Foi um prazer estar aqui do lado desse juiz, um dos melhores juízes do Brasil, com certeza, Dr. DCC Coelho de Alcântara. Então, é um prazer, estamos à disposição sempre que o Conexões precisar. Nós também estamos. E o Conexões de hoje vai ficando por aqui, mas tem muita coisa interessante na programação da TV UFG. Você também pode conhecer a nossa programação pelo site tvufg.org.br ou pelas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook e Twitter. Curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Eu te espero no nosso próximo programa. Tchau!